Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, celebrando este quarto domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos convida a identificarmos em Jesus a realização, a plenitude de toda a obra profética da parte de Deus para com o seu povo e da parte do povo de Deus para com toda a humanidade, revelando assim um Deus que exerce a sua autoridade através da sua compaixão, da sua misericórdia, da sua justiça e da sua vontade de permanecer no meio do seu povo, ensinando aquilo que em seu coração já é sinal de amor, de salvação para todos os povos. A primeira leitura nos diz que um profeta está no meio de nós. De fato, Israel é o povo de Deus por excelência. Sua história é o veículo sobre o qual avança um projeto que vai além das instituições e intuições de seus protagonistas humanos. A aliança no Monte Sinai já demonstrava uma relação singular entre Deus e o povo eleito, e a partir do povo eleito, as demais nações. Tal aliança precisa ser compreendida, aprofundada e colocada em prática. Para isto, é necessária a ajuda de uma pessoa mais experiente, mais próxima de Deus, mais atenta aos seus sinais. Por isso que Jesus falava com autoridade. Ele possuía esta aproximação, esta comunhão, esta familiaridade com Deus. Era experiente na interioridade do seu ser. Eu e o Pai somos um. Muitos profetas, disfarçados de mágicos, necromantes, adivinhos, são encontrados na história de todos os povos. Somente em Israel eles têm uma função especial. Não procuram explicar o oculto, nem se deter a realidades futuras, mas a história da qual revelam a trama oculta, presente apenas àqueles que a moderam o ato, ou do alto. Mas para Deus, tais realidades são claras, tais palavras proféticas já estão compreendidas, decifradas no coração de Deus, e na pessoa do Filho Jesus, tal profecia plenamente realizada, devido à sua familiarização com o Pai. Mas temos que tomar o cuidado. Nem sempre a profecia agrada aos moderadores, aos intérpretes terrenos, porque muitas vezes nos chama à conversão, quer colocar em crise nossas seguranças pessoais, e muitas vezes respondemos a tais inquietações proféticas com ataques e perseguições aos profetas e, consequentemente, à própria ação salvífica de Deus. O perigo de não compreender a mensagem de Deus é sempre possível, não só em quem a ouve, mas também naqueles que a transmitem. Por isso, a superficialidade, o excesso de confiança em si mesmo, a ousadia que manipula a mensagem divina devem ser sempre evitados. Pode até levar à distorção da verdade tais atos, ao abandono da palavra de Deus para transmitir a própria palavra, não gerando assim autoridade. Jesus possuía autoridade para ensinar, porque não falava de si mesmo, falava do Pai, a quem ele bem conhecia. É o caso quando se fala para ganhar o favor dos poderosos, por exemplo, o aplauso das multidões, em vez de transmitir a palavra de Deus, se transmite aquilo que os outros querem ouvir. E isto geralmente, o anúncio da palavra de Deus, na verdade, geralmente desperta menos entusiasmo. Por isso que no Evangelho, Jesus é apresentado pelo evangelista Marcos como aquele que inaugura a sua missão na Galileia, escolhendo a cidade de Cafarnaum como um centro para a sua revelação profética. Um lugar de trânsito, um lugar de entroncamento de caravanas,
um lugar também de despertar missionário, envio missionário. É Cafarnaum o primeiro esboço de uma comunidade cristã. É lá que Cristo sai do seu anonimato durante uma liturgia da sinagoga, onde todos os presentes foram autorizados a falar, a oferecer uma interpretação do texto sagrado ou a consultar os mestres da lei, os mestres das Sagradas Escrituras autorizados. Jesus se aproveita da oportunidade. Para a maioria, especialmente aqui, ele era um desconhecido, mas isso não impediu a competência com que explicou o livro, a profecia, e tentou traduzi-lo no momento presente, nas profundezas de sua pessoa. Foi uma surpresa, mas não parece bem-vinda, não foi acolhida. Os homens de Cafarnaum não eram tão preconceituosos como os de Nazaré, mas estão igualmente espantados. A autoridade de Jesus a que o texto alude é aquela que lhe vem da sua missão profética, da sua consciência de enviado, de amigo de Deus. Não só mostra conhecimento das Escrituras, mas revela grande convicção sobre o que diz e capacidade de convencer os ouvintes com o seu próprio estilo de vida, com o modo de ser. A realidade é uma cena de libertação. A cena da libertação do homem, que é apresentado diante de Jesus, também é relatada por Lucas. Não é um simples expediente didático anunciar os poderes de Jesus sobre as forças do mal, mas isto serve para atualizar que ele é aquele que, em nome de Deus, vem para destruir as forças do mal, vem para vencer toda e qualquer situação que escraviza e que impede os filhos de Deus de viverem em liberdade. É interessante nós percebermos que o mal é uma realidade mais misteriosa do que o bem. Ninguém conhece todas as suas formas e manifestações. Sua natureza e origem certamente ainda estão por ser descobertas. No campo filosófico se tem a grande pergunta: quem criou o mal? Se todas as coisas foram criadas por Deus, qual a origem do mal? Mas é sempre difícil admitir que Deus criou seres com a única tarefa de perturbar os homens, de fato, em seu caminho para a verdade e o bem. Seres superiores, astutos, poderosos, espirituais e, em última análise, invencíveis. Talvez o homem seja um mistério que escapa ao entendimento comum, aos seus limites e, ao mesmo tempo, à sua capacidade de interferir na vida dos seus semelhantes. Mas a autoridade de Jesus não pode ser desafiada ou combatida, nem mesmo por espíritos malignos. Ninguém pode atrapalhar sua missão. Somente aqueles que não querem ouvir a sua missão, acolher a sua mensagem e ouvir a sua missão como nova revelação e definitiva revelação de Deus, é que irão conhecer o atrapalho de uma vida que conhece o mal, mas que rejeita o bem, personificado na pessoa de Jesus. Sua figura se eleva acima de todos os profetas que o precederam, e sua fama se espalha com segurança nos arredores. Mas é uma observação interessante dizermos que Jesus não se pauta pela fama, não se pauta por uma figura de prestígio. Jesus quer sempre preservar o silêncio. Cala-te. Jesus quer sempre preservar a ação de Deus no silêncio de cada ser humano que o conduz à sua interioridade para lá, conhecendo a Deus, decidir permanecer com Ele para agir com autoridade na vida. Enquanto nossas palavras estiverem acima da palavra de Deus, não teremos autoridade divina. Seremos apenas grandes apresentadores de um grande teatro que muitas vezes chamamos de fé. Deus nos abençoe neste domingo e que vivamos com autoridade, na caridade, no serviço, a vocação profética que recebemos no dia do nosso batismo. Amém.